Jericó e ao seu rei, e os valentes e valorosos. Aleluia. Amém. O que é que Deus falou a Josué? Tenho dado na sua mão. Aleluia. Amém. Tenho dado na sua mão os valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Aleluia. Amém. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas ou as buzinas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o sino da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá, cada qual em frente de si. Palavra do Senhor. Amém. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com grande grito. Aleluia. Amém. O povo não só gritou, gritou com grande. Essas versões da Bíblia. Aleluia. E o muro caiu. E o povo subiu a cidade, cada qual um em frente de si, e tomaram a cidade. Aleluia. Amém. Alguém rapidamente abraçou também o livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje eu quero trazer uma mensagem que eu preguei anteontem numa igreja em que me convidaram. Uma mensagem que eu, ao pregar lá, vi que é muito importante também para a igreja aprender esse princípio. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Diz essa palavra do Senhor. Amém. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia. Amém. Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, toca o seu povo enquanto estaria a ministrar a sua palavra, Senhor. Pai, ao ministrarmos a sua palavra, vidas devem ser restauradas, meu Pai. Traga uma nova esperança, Rei da Glória. Renova a fé do teu povo, Pai Santo. Porque a tua palavra nos ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a sua palavra, Senhor. Nós queremos prosperar através da sua palavra. Queremos avançar através da sua palavra. Para a sua palavra nos ensina que é o conhecimento que liberta. É o conhecimento que nos traz mais próximos de ti, Senhor. Podemos até orar, jejuar, mas a melhor libertação vem por conhecer a sua palavra. Vem por conhecer a sua verdade. Vem por conhecer o seu caminho. Vem por conhecer, Rei da Glória, o seu decreto. Pois a sua palavra também nos ensina que a sua palavra se torna lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Quando nós abraçamos a tua palavra, Rei da Glória, a vitória é nossa. Quando abraçamos a sua palavra, meu Pai, a vitória começa a andar ao nosso lado. Rei da Glória, toca no teu povo para abraçar a sua palavra, ouvir a sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Assim eu oro. Amém. Amém. Toma o seu assento, diga ao seu irmão, fica atento. Diga ao seu irmão, não faz barulho. Diga ao seu irmão, fica atento. Seja sério. Não estou ouvindo. Diga, seja sério. Seja sério. Aleluia. Amém. Olha para o irmão que está ao seu lado, ele aponta assim o dedo. Ele fala, seja sério. Seja sério. Ele aponta o dedo assim. Ele aponta o dedo assim. Ele fala, seja sério. Seja sério. Ele aponta o dedo, seja sério. Seja sério. Aleluia. Amém. Amado, hoje eu quero falar sobre a cooperação. Aleluia. Eu já preguei essa mensagem, essa é a terceira vez que eu preguei essa mensagem. A primeira vez que eu preguei essa mensagem foi numa atividade da juventude. A segunda vez foi anteontem e hoje é a terceira vez. Cooperação. Louvado seja Deus. E a cooperação é um tema que gira em torno da Bíblia. Pessoal, a cooperação é um tema que gira em torno da Bíblia, irmão. Nós vemos no segundo livro que nós lemos, quando Deus estava a revelar o mistério
do suprimento espiritual no corpo de Cristo, Deus mostrou às 3 pessoas da Trindade o seu papel. Aleluia. Amém. Deus mostrou às três pessoas da Trindade o seu papel no corpo de Cristo. No livro 1 de Coríntios que acabamos de ler, vemos que na Trindade nós temos 3 pessoas. Por isso é que a expressão é Trindade. Aleluia. Amém. Por isso é que a expressão é Trindade. E essas 3 pessoas, cada um oferece um suplemento espiritual no corpo de Cristo. Cada pessoa da Trindade oferece uma substância espiritual no corpo de Cristo. Nós vemos, por exemplo, Jesus no corpo de Cristo a oferecer dons ministeriais. Aleluia. Amém. Nós vemos Espírito Santo a oferecer presentes espirituais ou dons espirituais. A palavra dom significa presente. E nós vemos Deus o Pai, Jeová Rafa, a oferecer diversidades de operações. Louvado seja Deus. Amém. E nós vemos essas 3 pessoas da Trindade a oferecerem suplemento espiritual no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Enquanto que os 3 oferecem suplemento espiritual no corpo de Cristo, nenhuma pessoa que faz parte da Trindade se complica. Cada pessoa na Trindade joga um papel no corpo de Cristo. Olha que o corpo, que é a igreja, é o corpo de Cristo. Atenção. A igreja é o corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo também opera na igreja e também é o dono da igreja. Amém. Deus, o Pai, opera na igreja e também é o dono da igreja. Aleluia. Então nós vemos as 3 pessoas da Trindade a trabalharem de uma forma que nós vemos que há cooperação entre eles. Não há confusão entre eles. Você nunca verá de Gênesis Apocalipse Deus a discutir com Jesus. Ou o Espírito Santo a se complicar com Jesus. Eu te mandei fazer isso, não sei por quê. Não, ninguém se complica. Os 3 andam em cooperação. Aleluia. Os 3 andam em quê? Em cooperação e perfeita obediência. Perfeita obediência. Quando Jesus desceu na terra para morrer na cruz do Calvário, ele estava a obedecer a palavra de um dos membros da Trindade. Diz a Bíblia que quando Jesus estava a fazer oração para que pelo menos o sofrimento que ele estava a ver em visão passasse, orou mais de 3 vezes. Mas no fim ele disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, eu não vim cumprir a minha vontade, mas vim obedecer a tua ordem. Em outras palavras, Jesus estava a submeter-se a Jeová Rafa, a primeira pessoa da Trindade, para cumprir uma orientação que ele deu. Nós estamos a ver o Deus que nos criou, o Deus que nos fez, eles 3 a trabalharem em cooperação. Aleluia. Amém. A mesma coisa o Espírito Santo tem feito. O Espírito Santo recebeu uma orientação de Jesus para permanecer com a igreja até que Jesus volte. Amém. Quando é que o Espírito Santo desobedeceu a orientação? Nunca. Está obedecendo até hoje. A igreja está em pé até hoje, graças ao Espírito Santo. Imagina uma igreja que Jesus, quando morreu, ressuscitou, deixou apenas 12 membros, mais os 70, se calhar. Apenas 12 mais 70, quanto é que é? 82, né? Ou 92. Deixou apenas 92 membros, ou menos do que isso. Mas a igreja cresceu ao ponto de se tornarmos milhões. Aleluia. Amém. Se nós fazermos um cálculo desde a fundação da igreja até hoje, nós podemos chegar a bilhões de cristãos até hoje. Bilhões de cristãos até hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo
obedeceu a orientação de quem? De Jesus. Aleluia. Amém. Então, o que eu estou falando é o seguinte: na Trindade, nós estamos a ver uma perfeita cooperação. Amém. Uma perfeita cooperação. Ok. Jesus, no corpo de Cristo, o que ele oferece são os presentes ministeriais. Porque a palavra dom significa presente. Amém. Amém. Palavra dom significa presente. Dom é presente. Em outras palavras, dom espiritual significa presente espiritual. Dom ministerial significa presente ministerial. Quando você vê, por exemplo, um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um doutor, tenha em mente que esses homens de Deus estão a seguir o que Jesus fez. Estão a dar continuidade que Jesus fez. E quem oferece esses dons na igreja é a pessoa de quem? De Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu estou aqui a construir uma base. Quando eu começar a aplicar para os irmãos não se perderem, o pastor está falando o quê? Estou a construir uma base. O tema é o quê? Cooperação. Aleluia. O tema é cooperação. Cooperação. Amado, e uma coisa que nós notamos na cooperação é que dentro da cooperação há obediência. Por quê? Porque Jesus, cooperando com Deus, ele aceitou descer na terra. Aleluia. Amém. Espírito Santo, cooperando com Jesus e Deus o Pai, aceitou permanecer com a igreja. Na antiga aliança, nós vemos Jeová, Deus o Pai, a se manifestar com mais visibilidade do que o Espírito Santo e do que Jesus. Na nova aliança, nós vemos Jesus a se manifestar com mais visibilidade em carne e osso do que Espírito Santo e Jeová. Mas na igreja, na era da igreja, nós vemos o Espírito Santo a operar com mais visibilidade do que Jesus e Deus o Pai. Amém. Aleluia. Mas os três trabalham em cooperação, em perfeita obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Trabalha em perfeita obediência. O que eu estou a querer falar é o seguinte: o que a igreja deve aprender é olhar na Trindade e entender que se a Trindade anda em cooperação e obediência, eu também devo seguir. Amém. Amém. Glória. Aleluia. Porque nós somos da linhagem de Jesus. E Jesus obedeceu ao seu Pai. Jesus obedeceu a orientação do seu Deus. Porque a Bíblia diz que Deus choveu Rafa, também Deus de Jesus. Amém. E Jesus obedeceu a orientação do Pai e cumpriu aquilo que o Pai lhe concedeu. Amém. Quer dizer que para eu prosperar, para eu avançar, para eu crescer na vida, eu tenho que cooperar com Deus. Amém. Porque na cooperação existe obediência. Quando eu digo cooperar, eu estou a falar obedecer a mão do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Quando eu falo cooperar, estou a falar obedecer. Por quê? Porque na obediência é que gera grandeza. Amém. Amém. Jesus, quando obedeceu a Deus, decidiu cooperar com Deus. Cooperar em que sentido? Porque o plano de Deus era para que o homem voltasse à essência. Amém? Voltasse aonde saiu e ficar num lugar melhor. Então, o que é que Deus fez? Deus já tinha um plano. E o plano era de matar Jesus. Aleluia. Amém. Jesus falou, então, que você aniquilado. Jesus era a pessoa que estava no plano de ser morto. Mas Jesus, olhando no plano, decidiu abraçar o plano. Amém. Decidiu obedecer. Louvado seja Deus. Amém. Decidiu obedecer porque ele sabia que na obediência a grandeza vem. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Na obediência a grandeza vem. E olha o que aconteceu com Jesus. Jesus obedecendo o livro de Filipenses capítulo 2. E a nenhum nome foi dado todo poder que está em cima dos céus, na terra e embaixo da terra, que todo joelho se dobra e confessa que ele é Deus o Pai para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Jesus obedecendo, cooperando, Deus lhe elevou. Alguém diga cooperação. Cooperação. Alguém diga cooperação. Cooperação. Pergunta ao teu irmão, quem é teu pai? Quem é o meu pai? Quem é teu pai? Não estou a perguntar pai biológico, amém? Amém. Estou a perguntar pai espiritual. Não estou a falar pastor. Estou a falar Deus. Quem é teu pai?
Pergunta, quem é teu pai? Quem é teu pai? Jesus falava aos fariseus no livro de João, capítulo 4, sobre a rebelião e a forma dos fariseus andarem distante da palavra. Jesus disse: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque o diabo desde o princípio foi homicida. Se vocês fossem filhos de Deus, descendência de Abraão, vocês poderiam me ouvir. Então eu aqui entendo que há dois tipos de filho na terra. Temos filhos de Deus e temos filhos de Satanás. Aleluia. Amém. Amado, a palavra filho significa alguém semelhante ao pai. Ainda não comecei a pregar, só estou a tentar lançar aqui as bases. Aleluia. Amém. Que alguém me entenda bem. Estou a lançar aqui as bases para nós começarmos a entender a mensagem de hoje. A palavra filho significa pequeno pai. Aquele que assemelha seu pai. Louvado seja Deus. Amém. Aquele que assemelha seu pai. Agora, se você é filho de Deus, escuta. Se você é filho de Deus, Deus trabalha na cooperação. Deus trabalha na obediência. Deus trabalha no temor. Como é que você, sendo filho de Deus, não gosta de cooperar na igreja? Pergunta ao teu irmão, quem é teu pai? Pergunta, quem é teu pai? Quem é teu pai? Quem é teu pai? Quem é teu pai? Ele fala, Deus cooperou. Deus cooperou. Deus obedeceu. Deus obedeceu. Jesus cooperou. Jesus Jesus obedeceu. obedeceu. Espírito Santo cooperou. Espírito Santo. Espírito Santo obedeceu. Espírito Santo. Agora, você não coopera. Você não obedece. Você não obedece. Quem é teu pai? Quem é teu pai? Meu Deus. Ele pergunta, quem é teu pai? Quem é teu pai? Porque filho faz aquilo que o pai faz. Amém. Aleluia. Amém. Há muita gente na igreja que se diz ser filho de Deus, mas na prática não são. Porque filhos obedecem. Aqui nós entramos na história do livro de Josué, capítulo 6. Amados, o povo israelita, sabemos a história, é um povo chamado por Deus para representar Deus na terra. Em outras palavras, Deus levantou um povo que mais lá para frente seria um exemplo para todas as nações. Diz a Bíblia que o povo israelita, depois de saírem do cativeiro a caminho da terra prometida, diz a Bíblia que por causa da desobediência, o povo poderia fazer apenas 3 dias no caminho, mas acabou por fazer 40 anos no deserto. Mas quando chegaram ao lado da terra prometida, nos muros de Jericó, diz a Bíblia que Deus começou a revelar aquilo que Josué poderia fazer para o povo cumprir e obter a vitória. Amém. Aleluia. Amém. Deus falou, Josué, me levanta 7 sacerdotes. Primeiro, Josué, dos sacerdotes, preparem 7 trombetas. E das trombetas, girem a cidade 6 vezes. E no 7º dia, girem a cidade 7 vezes. Meu Deus. Aleluia. Amém. A orientação que Deus deu a Josué era para ser cumprida. E cumprindo essa orientação, o povo poderia obter a vitória. O que restava do povo era receber a orientação e colocar em prática. Aleluia. Amém. O que o povo poderia fazer era receber a orientação e obedecer, cooperar com o plano de Deus. Porque no plano de Deus era do povo girar os muros de Jericó, era o povo tocar a trombeta, era o povo gritar, era o povo marchar, era o povo obedecer. Quando o povo obedecesse, a vitória viria. Amém. E eu estou falando para alguém que a tua vitória em 2025 virá por causa da obediência. Amém. A tua vitória em 2025 virá por causa da cooperação. Amém. Porque quando você coopera, a tua vitória é iminente. Quando você coopera, Deus começa a operar. Aleluia. Porque aquilo que Deus diz, Deus não tem como mentir. Porque se Ele falou e você cooperou, a vitória virá na tua vida. Oh, Jesus, será que eu estou pregando para alguém? Amém. Então, Josué recebeu a orientação de Deus e orientou o povo.
O povo recebeu a orientação, obedeceu e a vitória foi. Para quem gosta de ler a Bíblia, no capítulo 7, diz a Bíblia que a primeira vitória que eles venceram foi a vitória em que os muros de Jericó caíram. Mas quando eles entraram em Jericó, tiveram que enfrentar mais outra batalha. No capítulo 7, eles perderam uma batalha. Porque Deus disse no capítulo 6 que quando vocês entrarem em Jericó, vençam essa batalha e não tiram nada daquele povo. Deixam lá. Mas um chefe chamado Acã, quando entrou na cidade, viu que tinha uma tela que tinha ouros, prata, tirou, foi esconder. E por causa dele, Israel perdeu a batalha. Em outras palavras, eu estou falando o seguinte: a tua vitória virá na obediência. Você pode orar muito, pode jejuar muito, mas se o pastor te fala, faça isso, você não faz, acabou. Você não vai ter vitória. Tais a desrespeitar princípios espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Tais a desrespeitar princípios espirituais. Por quê? Porque a orientação que o homem de Deus dá é o sucesso para a tua vida. O sucesso para a tua vida não só está na oração, não só está no jejum, mas também está na orientação que a Bíblia dá e que o profeta dá. Deus revela a Jesus. Jesus diz ao povo: reúnam-se mais de quantas vezes? 6 vezes. Os muros de Jericó. Diz ao sacerdote para tocar a trombeta. Diz ao sacerdote para levarem a arca. E no 7º dia, girem 7 vezes. Quando tocarem a trombeta, o povo começa a gritar. Eu comecei a entender que a vitória de Jericó, ou de Israel, não veio pelo grito, não veio pelo marchar, não veio pelo cantar, não veio pelo louvar, mas veio pela obediência. Eles receberam a palavra divina e eles falaram: a minha vitória é hoje. Eu já orei muito quando estava no Egito, já apareci muito quando estava no Egito. A minha bênção não vai passar. Eu já sofri no Egito, já sofri no deserto. A minha família morreu no deserto por causa das cobras abrasadoras. Eu já morri, eu já perdi membros familiares no deserto. Agora estou ao lado dos muros de Jericó. A minha vitória não vai passar. A minha vitória não vai passar. O que eu devo fazer é obedecer a palavra de Deus. O povo entendeu que a vitória estava em frente deles. Aleluia. Eu não sei, há pessoas que a vitória está para vir na vida deles, por um triz perdem a vitória. De repente você já estava andando bem, de repente se desviou. Eu entendi uma coisa, que quando Deus está prestes a operar na tua vida, problemas começam a se levantar para você desistir. Amém. Aleluia. Amém. Nesse ano, antes de eu viajar em Benguela, eu provei isso na prática. Uma semana antes, me veio uma dor de ouvido. Não estava ouvindo nada. Nesse lado, não estava ouvindo nada. Dor de ouvido terrível. Não sei se é pai como. Depois de eu comprar gota, meter no ouvido, depois de passar, é quando eu recebi a ligação. Eu entendi, ok. Afinal, queriam que eu tratasse o ouvido para me perder essa oportunidade. Queriam isso. Eu entendi que quando a vitória está próxima, fica atento, abre o olho. Alguém fala, abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Não deixa a vitória passar. Aleluia. Não deixa a vitória passar. O povo israelita entendeu, já padecemos no deserto. Era só todos os dias, bicho era maná. Agora escuta, estavam cansados dessa vida. Quando chegaram nos muros de Jericó, eles entenderam que a nossa vitória está em frente de nós. E aquilo que Deus nos deu não é difícil para fazer. A única coisa que eu tenho que fazer é cumprir a palavra do Senhor. Eu comecei a entender, quando você pega a palavra do Senhor e coloca na tua mente, a tua vitória começa a acontecer. Quando você obedece a palavra do Senhor, os teus caminhos começam a se abrir. Quando você obedece a palavra do Senhor, os teus caminhos começam a prosperar. E eu entendi que a orientação que Deus deu a Josué não era uma orientação para matar para matar soldados. Se você vê uma orientação, alguém que é soldado vai entender que tipo de orientação de guerra é essa.
marcha mesmo, só tocar trombeta, só gritar, é que eles vão vencer. Eu comecei a entender as táticas de guerra de Deus são diferentes que as táticas de guerra do homem. Homem para vencer, ele pega armamento. Homem para vencer, ele pega espada. Homem para vencer, ele pega míssil. Mas para Deus vencer, ele apenas fala dobra o joelho. Para Deus vencer, ele fala jejua. Para Deus vencer, ele fala marcha. Para Deus vencer, ele fala grita. O gritar eu entendi que é oração. Aleluia. Amém. Deus falou, marche quantas vezes? 7 vezes. Aleluia. Diga ao povo que marche. Escuta, a mesma coisa Moisés ouviu quando estava de frente ao Mar Vermelho. Deus falou, Moisés, diga ao povo que marche. Deus falou também a Josué, diga ao povo que marche. Quer dizer que a tua vitória está no marchar. Eu entendi que marchar é continuidade. Entendi que marchar é continuidade. Quando você está com Cristo, não importa a doença, não importa a pobreza, não importa o momento atual, continue a marchar, continue a andar, continue a girar, porque essa pobreza tem um dia contado, essa doença tem um dia contado. Quando você continua a marchar, maligno vai se levantar, continua a andar, estás a marchar, doença vai se levantar, continua a marchar, estás a marchar, pessoas vão se levantar, pode falar não, continua a marchar. Deus fala a Josué, diga ao povo que marcha. Meu Deus. Quando você marcha, a vitória é iminente. Amém. Glória. Eles só marcharam porque obedeceram e cooperaram. A vitória não veio por causa da oração, nem veio por causa da gritaria, nem veio por causa do marchar, mas veio por causa da obediência. Por detrás do marchar está a obediência. Por detrás da gritaria está a obediência. Quando você vê alguém está fazendo o que Deus mandou, Deus não vai lhe recompensar por aquilo que ele está fazendo, mas é por aquilo que ele obedeceu. Uma coisa é fazer, outra coisa é obedecer. Por quê? Olha a história que eu falei ontem sobre o rei Saul. Rei Saul, quando foi numa cidade, Deus falou, mata tudo e todos. Não levem nada. Se Saul obedecesse, Deus poderia cumprir aquilo que ele falou a Saul, o teu reino será perpétuo em Jerusalém, ou em Israel. Mas Saul foi lá, matou todos, viu as vacas a cantarem, viu os bois a fazerem barulho, falou, uau, vou levar isso. Quando o profeta viu Saul a chegar, o profeta perguntou, fizeste o que Deus orientou? Ele falou, sim, fiz. E o profeta perguntou, tu ouviu um barulho elétrico? Isso é o quê? O profeta disse, Saul disse, eu estou a trazer animais para sacrificar ao meu Deus. E Deus nos ensina algo muito importante aqui. Mais vale obedecer do que sacrificar. Eu entendi que na obediência há sacrifício, mas nem sempre no sacrifício há obediência. Entendi isso? Na obediência há sacrifício, mas nem sempre no sacrifício há obediência. Há pessoas que se sacrificam subindo no monte. Será que Deus te falou? Há pessoas que se sacrificam em um homem, um namorado, um noivo, um marido. Deus não te falou. Há pessoas que se sacrificam em uma namorada, está lá a lutar. Deus te falou? Não se sacrifica lá, obedeça. Amém. Faz o quê? Obedeça, porque a obediência, a vitória vem na obediência. O profeta viu, mas esses barulhos é de quê? São não é de boi, pai. Também sacrificar para Deus. Mas te falei para trazer boi. Te falei para trazer boi. Saul saiu o quê? Olho. E desobedeceu. Eu estou a falar para alguém, eu não quero ver um povo daqui da igreja que desobedece a palavra. A tua vitória virá na obediência. Aleluia. Amém. Glória. A tua vitória virá onde? Na obediência. E não só, e na cooperação. Agora, deixa eu falar como pastor. Quando eu falo de cooperação, estou a falar de pegar o plano de Deus, o que Deus fala, para você colocar em prática. Por exemplo, você vê na igreja que falta alguma coisa, mas não queres fazer para a igreja avançar. A visão que eu recebi de Deus para a igreja, eu não vou morrer com essa visão.
Amanhã algum dia vai continuar. Tal conforme Josué. Quem recebeu a visão para libertar o povo de Israel não foi Josué. Josué se calhar ainda não existia. Estava nos lombos do seu pai. Ainda não existia. Mas quem recebeu a visão foi Moisés. Mais tarde, Moisés morrendo, Josué tomou posse da visão. Deus deu a visão a Josué. Aleluia. Em outras palavras, quando eu falo cooperar, estou a me referir àquilo que você faz para a obra de Deus avançar. Aquilo que você faz para a obra de Deus avançar. Eu disse lá na igreja onde eu preguei, falei o seguinte: você lê toda a Bíblia, você não vê nenhum bruxo a lutar contra outro bruxo. Você lê toda a Bíblia, você não vê quimbandeiro a lutar contra outro quimbandeiro. Não é porque eles não lutam, eles se complicam. Porque tudo que é das trevas não é bom. Mas você não vê na Bíblia registrar isso. Mas quando você olha na igreja, porque Jesus disse que um reino dividido, esse reino não prevalece. Amém? Amém. Um reino dividido, esse reino não prevalece. Jesus disse, quando falavam de Satanás, Jesus lhe acusaram que você expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. Jesus falou, um reino dividido não prevalece. Em outras palavras, o reino de Satanás organizado. E na Bíblia não vemos nenhum registro Satanás a lutar contra outros demônios. Então andar em cooperação. Imagina que os 6.000 demônios dentro do maluco gadareno. 6.000 demônios. Estão todos lá, sem se complicar. Mas quando você olha na igreja, você vê servos a lutarem contra outros servos. Profetas a lutarem contra profetas. Você liga, vai no YouTube, ainda anteontem vi, dois pastores renomados do Brasil, a se lançarem piada. Estão a pregar, a se lançarem piada. Um falou que no dia do arrebatamento, no tribunal de Cristo, há quem vai chorar porque não trabalhou na terra. E isso é verdade. Quem não trabalha para Deus, no tribunal de Cristo, quando recebemos nosso galardão, nem todos receberão o mesmo galardão. Há quem receberá maior do que o outro. Claro, se você vê alguém que está recebendo maior do que o outro, não vai ficar alegre, vai ficar triste. O pastor ouviu dizer heresia. O outro pastor heresia. Veio combater aquele pastor. Há tempos vimos pastores do Brasil, é só o Brasil que causa muita confusão, a discutir entre eles. Outro tempo vimos na Nigéria pastores no púlpito. Um fala isso num domingo, outro pastor também lança isso. Está a se lançar piada no púlpito. Estamos a ver igreja a lutar contra a igreja. Amados, o trabalho de separar o corpo de Cristo não é de Deus, é do diabo, de Satanás. Amém. Aleluia. Amém. Satanás é que é o autor da confusão. Aleluia. Numa igreja, a confusão não pode prevalecer. O que deve prevalecer numa igreja é a cooperação. Amém. Há igrejas que as mulheres começam a se reparar na roupa que outra vestiu, no cabelo que outra está a usar, nas unhas que ela aplicou, aquelas unhas bem compridas, grandes. Está a se reparar. Mulher tem esses problemas. Até nos outros se reparam. Está a reparar se o vestido está bem posicionado. Quer dizer, há mulheres que não vestem para o marido, mas vestem para agradar as outras. Para falar, cheguei. Quando você vê numa igreja, pessoas se preocupam muito com roupa, querem parecer bonito, é porque naquela igreja as mulheres se dão olhada. E já não é bom. Aleluia. Estamos a perder grandes coisas por causa de coisas banais. A igreja está a perder a verdadeira essência do seu chamado. Deus nos chamou para obedecer e cooperar. Porque a igreja triunfa quando coopera. Deixa-me só tocar um ponto muito crítico, que também preguei onde eu estava, e a igreja começou a baixar a cabeça. Tomara que você não baixe a cabeça. Uma coisa muito importante que as pessoas ignoram, a questão do dízimo. A questão da oferta. Mas escuta, se você não tem princípio de dizimar, esqueça a riqueza. Vais morrer pobre. Desculpa lá, mas falei. Se você não tem princípio de dizimar, fala, vais morrer pobre. Ele fala, vai morrer pobre. Vai morrer pobre. Por quê? Porque dízimo é uma orientação de Deus para nos obedecer. A vitória do povo israelita veio por causa da obediência. Agora você obedece. O que Deus fala, você faz.
Quantos, por exemplo, na semana passada disse que teríamos atividade na quarta-feira. Quem apareceu? A desobedecer, pastor. Quer dizer, estás a se armar que você é a quarta pessoa da Trindade. Que você sozinho vai vencer. Nunca na vida. Pastor orienta programa, você aparece? Não. O que vai garantir a tua vitória é a obediência a Deus. Amém. A sua palavra. Louvado seja Deus. Amém. Obediência a Deus e a sua palavra. Olha que Deus falou a Josué. Josué, diga ao povo primeiro, ao sacerdote, para segurarem a arca. Oh, Jesus. Para segurarem a arca. Depois, diga ao sacerdote para marcharem, ou seja, o povo e o sacerdote para marcharem. Depois, diga ao sacerdote para tocarem trombeta. E depois, diga ao povo para gritarem. Orientações. Orientações. Escuta, a tua vida vai avançar por causa da quantidade das orientações que você recebe. Amém. Aleluia. Amém. Os sacerdotes, quando estavam a carregar a arca, o que a arca simbolizava? A presença de Deus. O que a arca simbolizava? A presença de quem? De Deus. Se eu começar a tocar tintim por tintim, vamos acabar só às 15 horas. Eu tenho que acabar cedo para buscar minha mulher. Vamos acabar só tarde. Amados, olha só. Os sacerdotes, para além da trombeta, estavam andando com o quê? Com a arca da aliança. A arca da aliança que Deus revelou a Moisés, que continha as tábuas da lei Melié, Maná e a vara de Arão, na arca da aliança. Amém. E a arca da aliança simboliza a presença de Deus. Simboliza a presença de quem? De Deus. Alguém pode falar, não, pastor, como é que os ímpios prosperam e nós não? Escuta, ímpio é ímpio, você é cristão. A maneira do ímpio prosperar é de forma bruta. Não querem saber se está a pecar ou não. Já nós não. Nós carregamos a arca da aliança. Aleluia. A nossa vitória virá por causa da obediência, cooperação. E isso tem a ver com a presença que nós carregamos. Aleluia. Amém. Nós carregamos a arca da aliança. Aonde? Dentro de nós. Os sacerdotes carregavam a arca da aliança. Na antiga aliança, para ser sacerdote, você tem que ser da família de quem? De Arão. Da linhagem de Levi. Mas na nova aliança, para você ser sacerdote, a única família que você deve pertencer é a família de Jesus. Enquanto que o sacerdote, oh Jesus, carregavam a arca, que é a presença de Deus, nós como sacerdotes de Deus, carregamos a arca da aliança em nós. Aleluia. E a arca da aliança, sacerdotes na antiga aliança carregavam. Mas nós na nova aliança, não só carregamos, mas também a arca nos carrega. Aleluia. Amém. Não só carregamos, mas também a arca nos carrega. Amém. Por quê? Porque a arca simboliza o poder de Deus. Aleluia. Amém. Qual é o tema da pregação? Qual é o tema da pregação? Cooperação. Amados, o que eu quero falar para a igreja é 2025 tem que ser o ano da cooperação. Amém. Nem quando eu estiver ausente nas viagens, servo Paulo orienta uma coisa para fazer, façam. Amém. Se há evangelismo, evangeliza. Se há jejum, jejua. Se fizesse um negócio, Deus te abençoou com dinheiro a mais, tira o dinheiro de Deus, traga aqui, amados. Amém. E não desobedeça a Deus. Vai só ver cabelo branco à toa. Vai só começar a falar mal de Deus à toa. A criticar Deus. A falar que Deus é mentiroso. Você que não está obedecendo a Deus. Você que não está a cooperar com Deus. Por quê? Porque se o povo não cooperasse, a vitória nunca poderia chegar. Amém. Quando eu olho no texto que eu acabei de ler, eu entendo o primeiro ponto da pregação. Amado, quando temos cooperação, eu entendo que nós temos a mesma linguagem. Aleluia. Amém. Primeiro ponto, quando temos cooperação, temos o quê? Mesma A mesma linguagem. linguagem. Quando temos cooperação, temos a mesma linguagem. Entenda que a orientação que Josué entregou para o povo
Ninguém chegou e deturpou essa orientação. Ninguém desobedeceu a orientação de Josué. Todo mundo cumpriu aquilo que Josué falou. Todo mundo cumpriu aquilo que Josué falou. Louvado seja Deus. A palavra Babel significa portal de Deus. Portal de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 5, narra a história de um povo que decidiram construir uma torre que eles chamaram de torre de quê? De Babel. E a palavra Babel, olha aqui, significa portal de Deus. Eles estavam construindo uma torre que seria o portal de quem? De Deus. Eram várias pessoas. Eu disse, primeiro ponto é, quando temos cooperação, temos o quê? A mesma linguagem. Quando temos cooperação, temos o quê? A mesma linguagem. O povo que construiu a Torre de Babel tinha a mesma linguagem. Dirigido pelo Nimrod, começaram a construir a Torre de Babel ao ponto de Deus descer. Aleluia. Ao ponto de Deus fazer o quê? Descer. Deus sabia que, ok, está a construir um portal. Deixa-me ver o que está acontecendo lá. E Deus desceu. Eu comecei a entender o seguinte. Que quando o povo está unido para fazer uma coisa, toca o coração de Deus. Deus desce. Amém. Aleluia. O povo estava unido para construir uma coisa. E Deus desceu. Aleluia. Amém. Vamos falar a mesma linguagem. Mesma Agora, linguagem. olha na igreja. Quando às vezes o pastor fala A, os irmãos entendem B e acabam por fazer C. O pastor falou, vamos jejuar, por exemplo. Vamos ver sua manhã. Ah, quem? Eu falei, pastor, esqueci comigo. Aí, pastor, esqueci. De repente acordei e fui na cozinha comigo. Uma capanela, deixa cair. Um arroz branco básico, deixa cair. Um chá, deixou cair. Por quê? Porque não temos a mesma linguagem. Porque se tivéssemos a mesma linguagem, você poderia sentir o que o pastor sente. Você poderia sentir o que o irmão que está ao seu lado sente. Aleluia. Amém. Quando temos a mesma linguagem, nós construímos uma igreja que toca o coração de Deus. A mesma linguagem. E Deus teve que descer para confundir a língua deles. Porque Deus sabia que se eu dividir as línguas, não vão mais se entender. Deus desceu e dividiu as línguas. Cada um começou a falar a sua língua. Aleluia. Segundo a história, dizem que essas línguas se perderam ao longo do tempo, né? Ninguém conhece essas línguas. E por causa de linguagem diferente, cada um foi no seu caminho e o projeto de construir a torre acabou. Então eu comecei a entender que quando nós temos a mesma linguagem, estamos unidos, nós construímos algo que toca o coração de Deus. Aleluia. Amém. Nós construímos algo que toca o coração de Deus. Oh, Jesus. Nós construímos algo que toca o coração de Deus. Aleluia. O corpo de Cristo tem que entender que a igreja está na terra para construir algo que toca o coração de Deus. A igreja de Cristo tem que entender que nós estamos na terra para obedecer a orientação divina. A igreja de Cristo tem que entender que a nossa vitória, a nossa libertação, o nosso avanço está na obediência à palavra de Deus. Não é só crescimento financeiro. Não é só porque eu entendi que prosperidade não tem só a ver com finanças. Prosperidade não tem só a ver com bom emprego. Mas eu entendi que prosperidade também tem a ver com saúde. Eu entendi que prosperidade também tem a ver com a paz da tua casa. Eu entendi que prosperidade também tem a ver com aquela harmonia que há entre família. Eu entendi que prosperidade tem a ver com o dinheiro que você reserva de não comprar comprimidos. Há pessoas que passam anos e anos e anos e
gastarem dinheiro em comprimidos, a gastarem dinheiro em consultas, a gastarem dinheiro em viagens para tratamento. Mas Deus me disse o seguinte: prosperidade não é só ter dinheiro, mas também é ter saúde, e saúde em abundância. E isso só acontece quando você começa a cooperar com Deus. Isso só acontece quando você começa a obedecer. Isso só acontece quando você começa a andar segundo a palavra de Deus. Isso só acontece quando você pega a palavra de Deus e coloca no teu coração. Isso só acontece quando você se comporta como Davi. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso só acontece quando você pega a palavra de Deus, coloca no teu caminho e ela começa a te dar a luz, a orientação. Quando a palavra fala não faça isso, você não tem a fazer. Quando a palavra diz faça isso, você tem a obedecer. A tua vitória será iminente quando você parar, sentar e dizer: chega, agora é tempo de obedecer. Chega, agora é tempo de cooperar. Já duvidei muito, já parei muito, já questionei muito a palavra do pastor e a palavra de Deus. Agora é tempo de eu obedecer, é tempo de eu cooperar, é tempo de eu segurar a palavra, colocar no meu coração, andar segundo a palavra. É tempo de não chegar, parar e dizer: já duvidei muito, já questionei muito, agora devo parar para obedecer a Deus, devo parar para obedecer o pastor, devo parar para obedecer a orientação profética. Escuta, porque eu entendi que a orientação profética nasce no coração de Deus. A orientação profética nasce no coração de Deus. Se Deus falou, é porque vai acontecer. Se Deus falou, é porque vai se cumprir. Eu conheço muitos homens que quando falam uma palavra para se cumprir leva tempo. Até eu já prometi muita coisa, mas não aconteceram. Mas eu conheço um Deus chamado Jeová Rafa, chamado Jeová Nissi, chamado Jeová Jireh, chamado Jeová Tzidkenu, chamado El Elion, chamado El Roi. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele obedece. Se ele te prometeu a vitória virá. Pastor, qual é o antídoto? Pastor, qual é a solução? A solução está na obediência, na cooperação. Quando você coopera, quando você obedece, a vitória virá. A vitória virá. Porque no livro de Números, capítulo 23, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria alguma coisa e não faria. Josué segurou a palavra profética e disse: hoje, a nossa vitória está na nossa frente. Hoje, a nossa vitória está na nossa frente. E eu entendi a orientação que Deus dá é uma orientação perfeita. Olha que Deus disse: Josué, gira o muro quantas vezes? 7 vezes. Na tradição judaica, o número 7 significa perfeição. O número 7 significa plenitude. Na tradição judaica, o número 7 significa perfeição. Eu entendi uma coisa mais do Senhor. Deus, quando começar a operar na tua vida, Ele vai operar para aperfeiçoar. Ele vai operar para aperfeiçoar. Ele vai operar para liberar aquilo que você necessita. Alguém está me entendendo? Porque o segredo está na obediência. Aleluia. O segredo está onde? Na obediência. Há muitos cristãos desobedientes. Cristãos são desobedientes com os pais, com as mães, com o pastor e para piorar com Deus. Alguém fala misericórdia? Misericórdia. Aleluia. Então, o primeiro ponto é: quando nós cooperamos, temos a mesma linguagem. E o segundo ponto é: a mesma linguagem leva à vitória. Amém. Aleluia. A mesma linguagem leva à vitória, mas no Senhor. Jesus tinha a mesma linguagem com Deus o Pai. Deus o Pai tinha a mesma linguagem com o Espírito Santo. Amém. Quando é que perderam uma batalha?
A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus dos exércitos. Prepara só o azeite, guarda-o. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Amém. Aleluia. Levanta sua mão direita, por favor. Pai, em nome de Jesus, ensina o teu povo a obedecer, meu Pai. Pai, quando ele desobedece, ou quando nós desobedecemos, perdemos o que o Senhor está preparado para nós. E também, Pai Santo, admitimos que um dos autores que provoca o teu corpo a desobedecer é o diabo Satanás. Pai, por detrás da obediência e da cooperação, há vitória. Crava isso em nossa mente, meu Pai. Crava isso em nosso espírito, Senhor. Que sem obedecer eu não vou vencer. Sem obedecer eu não vou avançar. Eu estou a declarar, meu Pai, para esse povo. Oh, Senhor. Ensina-os a obedecer, Yaya. Ensina-os a obedecer. Já padecemos muito por causa da desobediência. Já se armamos de mais craque por causa da desobediência. Mas, meu Pai, é tempo de nós obedecermos a Ti, Senhor. Eu sei que é uma forma do Senhor usar para colocar o espírito de cooperação e obediência em nós. E eu declaro obediência na sua vida. Declaro o espírito de cooperação na sua vida. Em nome de Jesus. Alguém diga amém. Amém. Para terminar, amados, escuta, a orientação que dou a Josué é uma orientação que, se você perguntar a um militar quais são as técnicas de guerra para vencer a guerra, ele vai te explicar. Para você vencer a guerra tem que ter soldados, tem que ter armamento, tem que preparar logística, aleluia. Amém. Mas o que Deus falou a Josué, até um soldado, um general vai rir, ele não só marchar, ele não só tocar trombeta. Quantas vezes o povo de Jericó já gritaram, mas os muros nunca caíram. Mas os muros de Jericó devem cair. Amém. Amém. Não estou a falar Jericó, centro de irmã Joana. Não estou a falar centro Jericó. Falei Jericó da Bíblia. Amém. Os muros de Jericó devem cair. E olha o que Josué disse. Josué, quando venceram a batalha, Josué ficou chateado. Alguém fala chateado? Alguém fala chateado? Escuta, quando Deus te dá vitória, você pode declarar palavras contra os teus inimigos. Isso vai acontecer. Josué, quando entrou, ficou chateado. Disse o seguinte: ninguém nunca construirá a cidade de Jericó. E se um homem tentar construir Jericó, ao começar a obra, o primeiro filho vai morrer. E ao colocar o portão da cidade, o último filho vai morrer. Até hoje isso acontece. Josué liberou essa palavra. Até hoje isso acontece. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Jericó é uma terra amaldiçoada. Aleluia. Amado, escuta. Jericó é uma terra amaldiçoada. Eu estou a amaldiçoar todos os teus inimigos. Amém. Aleluia. Amém. Jericó é uma terra. Irmã Jari, não é centro Jericó. Estou a falar Jericó. A irmã Mira, Jericó é no Capuca, não me engano. O nome é centro Jericó. Agora nós estamos dando o nome da igreja. Devemos ter cuidado. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Aleluia. Amém. É uma cidade amaldiçoada. Então, quando eles venceram a batalha por táticas não militares, Deus mostrou a sua soberania sobre táticas militares humanas. Você pode se armar até os dentes. Você pode pegar armamento, se cobrir o corpo. Amado, se você está a combater com Deus, Wangawabo, vai acabar mal. Aleluia, vai acabar mal. Olha o que aconteceu com Davi. Davi foi ao rei Saul, né, queria combater Golias. Saul colocou armamento a Davi. Armamentos estavam ali pesados. Ele falou: não, pai, isso aqui para mim não serve. Essa espada é muito grande. Essa couraça está me pesando. Eu só preciso da minha física, das minhas pedras. Imagina você na batalha, tá a vencer soldado com física e pedra. Isso é brincadeira. Meu Deus.
Está a vencer soldado com física. Um soldado que está lutando da sua mocidade tem raiva até nos dentes. Mas você está a lutar com ele com física e pedra. Deus está falando a Josué, marcha em sol, toca em sol buzina e grita em sol. Isso aqui tem sentido. As orientações de Deus, e Deus é assim, Deus às vezes fala algo básico, não para confundir a mente dos homens, para falar que vocês são crianças. Eu posso estragar o vosso sistema só com uma palavra. Mesmo se eu enviar só um pássaro, vai vos matar todos. Diz a Bíblia, no livro de 1 Reis, Deus enviou um anjo no campo da batalha. O anjo parou no campo da batalha. Todo soldado morreu. Ninguém viu. Só um anjo. Todo mundo morreu. Só um anjo. Diz a Bíblia também, uma outra batalha, que Deus permitiu um anjo gritar. Só ao grito do anjo, os soldados filisteus fugiram. Deus usa táticas que, humanamente falando, não tem sentido, mas divinamente falando, geram impacto no ramo do Espírito. Amém. 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 Geram impacto no ramo do Espírito. Por quê? Porque espíritos entendem espíritos. Porque o que está por detrás, o que estava por detrás do povo de Jericó eram espíritos malignos. Então, a luta espiritual se vence no ramo espiritual. Você não pode fazer tanto bongular, acorda e fica ofendendo o bruxo. Não faz isso. A tua vitória não virá aí. Conforme a vossa mãe tem feito. O bruxo está lá, está aqui, gato. Começa a dizer, não vai me vencer, não vai me acabar. Uou, ok. Você é seu mingo, vai lá. Não vai vencer assim. A luta espiritual se vence com a bagagem espiritual. Amém. O Espírito vem para te matar, entre em ação. Aleluia. Deus deu uma orientação simplória, simples, mas acabaram por vencer. E venceram valentes. Venceram varões valorosos. Venceram homens que lutavam desde a sua mocidade. Mas o povo israelita venceu aquele povo. Aleluia. Amém. Você não é povo israelita, você é cristão. Amém. Aleluia. Amém. Você é um povo que nasceu no coração de Deus, tal conforme o povo israelita nasceu no coração de Deus. Tal conforme o povo israelita venceu a batalha, também você vencerá. Aleluia. Eu estou a falar como Josué nessa manhã, que se você obedecer, você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Estou a falar como Josué, que se você obedecer, você vai Vencer. vencer. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Deus usa táticas simples para confundir as táticas humanas que são complexas. My God. Pedro ao lado de Jesus. Jesus andando no mar. Jesus falou, Pedro vem. Pedro também começou a andar no mar, mas de repente começou a afundar. Pedro não sabia nadar. Sabia nadar. Por que não estava nadando? Mas começou a afundar. Eu comecei a entender que existem momentos que o teu conhecimento vai falhar. My God. Existem momentos que aquilo que você aprendeu na medicina, na engenharia, não importa qual for a área, vai falhar. Mas quando você tem Deus, Deus nunca falha. Amém. Aleluia. Amém. Você coloca em nome de Jesus, Maraduzatea. Libra. Eu disse que todos os domingos estou a orar para os irmãos. Aleluia. Para a proteção. Abaixa o teu púlpito em nome de Jesus. Alguém diga, eu vou vencer.